22 e 23 diz assim: Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. Senhor Deus eterno Pai, reconheço minha pequenez e minhas debilidades humanas, que não sou digno de estar aqui. Reconheço também que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e por ela clamo para falar ao meu coração mais uma vez através dessa palavra aos nossos corações, e alimenta a nossa alma, e somente o Senhor seja glorificado. E abençoa o teus filhos, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar, por favor. Se a água foi contaminada, é porque teve ações externas nela. Algo de fora que não faz parte das águas puras e cristalinas, perfeita para saciar a nossa sede. E se nós estamos participando de outra água, outras águas que têm influências externas sobre as nossas vidas, faz com que a glória de Deus se afaste de nós. Quando falamos da glória de Deus, nós estamos falando um termo hebraico, Shekinah, que fala da presença visual, real de Deus. A presença de Deus no meio do seu povo. Ela foi vista lá no Egito, na saída pelo povo de Israel, quando ele estava a caminho da terra prometida, saindo daquela duro sofrimento, e a glória de Deus se manifestou ali de dia naquela coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e também numa coluna de nuvem à noite, coluna de fogo, uma nuvem de fogo para os guiar à noite, para eles prosseguirem de dia e de noite. Então a presença real de Deus estava ali. A presença de Deus foi real quando Salomão ali orou, preparou o templo, consagrou, pediu para os levitas levar a arca de aliança ao templo. A glória de Deus se manifestou de uma forma tal que eles prostraram ao chão e começaram a adorar e a glorificar a Deus. Era a presença de Deus através da arca de aliança. E quando depois, mais à frente, quando Salomão faz aquela oração de agradecimento, de consagração, do templo ter sido levantado, ao final da oração, a glória de Deus se manifesta e pega aquele altar de adoração ali, e a glória se manifesta de tal forma que aqueles homens se prostraram diante do Senhor, com cânticos louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles prostrados adoraram, porque era real a presença de Deus ali. É algo real, perceptível, que o povo de Deus tinha garantia de que eles seriam conduzidos às promessas que foram feitas a ele, que Deus estava com eles naquele tempo na qual Deus pediu para eles levantarem, na qual foi levantado conforme os desígnios e os propósitos de Deus, e através daquele agradecimento, daquela adoração, a presença de Deus se fez presente, dizendo: eu estou aqui recebendo o templo, recebendo a adoração, e eu estou aqui para vos guiar, para vos abençoar, para vos renovar. A presença de Deus precisa ser real e perfeita na nossa vida. A presença de Deus, chamado Shekinah, que nós podemos ver em Atos Apóstolos capítulo 2, que foi algo estrondoso,
que fez maravilhas ali, que na presença do agir, do operar do Espírito Santo de Deus, que trouxe todas as formas das coisas celestiais, através dos dons e tantas outras coisas da fé, levantando a igreja para prosseguir diante das perseguições que viriam de vir, mas prosseguir firmes, fortes, saciados, somente com uma água que eles bebiam, a água da fonte da vida, a água pura, cristalina e perfeita e eterna, que saciavam a sua sede, para os levar a caminhar, louvando, exaltando, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor, diante dos dias maus. A igreja surgiu nos dias maus. A igreja surgiu nos dias das perseguições, mataram o mestre. A igreja não surgiu em situações de delírios, de prazeres e de alegrias, de bonanças financeiras e tantas outras coisas mais. A igreja surgiu na perseguição de morte para aqueles que professavam a Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. Ao contrário de que muitos hoje ver o prosseguir da igreja. E voltando aqui, quando a glória de Deus se afasta, não esquece disso. O profeta Ezequiel diz, resumindo aqui, que a glória de Deus estava no templo. Salomão orou, a glória se manifestou e se fez presente ali. Estavam com eles, que nós sabemos que em grandes batalhas, quando a arca ia, o Senhor ia com eles. Em Ezequiel 9, capítulo 3, não vou ler, mas vou citar. A glória de Deus estava lá no templo. Deus fazia presente ali no meio deles. Mas quando nós olhamos Ezequiel capítulo 10, versículo 4, a glória se levantou da arca. Levantou-se da arca e ficou na entrada da porta, no templo. E mais à frente, vendo o texto, vocês pegam do capítulo 8 e vão a seguir, vocês vão entender melhor em casa. Para resumir, não dá para ler tudo. A glória saiu pela porta oriental da casa de Deus, Ezequiel 10, do 18 ao 19. A glória saiu da arca, presença real de Deus. A glória se pôs à porta, e a arca e a glória, o texto diz, saiu pela porta oriental. A glória de Deus estava saindo do Santíssimo para o Santo, a glória de Deus estava saindo do templo. E Ezequiel 11, na qual nós lemos os dois versículos que foram ditos aqui, 22 e 23. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. A Shekinah, a presença de Deus. Isso tudo Ezequiel vendo em visões que o Senhor trouxe a ele, visões lindas, magníficas, até difícil de ser compreendida, mas o básico dá para nós entendermos o que estava acontecendo diante daquele povo, o que estava acontecendo no meio do povo de Israel, o que estava acontecendo no meio da liderança do povo de Israel, o que estava acontecendo no meio daquela nação. O texto nos dá alguns entenderes simples para nós compreendermos por que a glória de Deus agora, no 23, a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. A Bíblia fala nesse contexto que a glória de Deus saiu do templo e foi-se embora da cidade. Deus estava mostrando para Ezequiel o que estava acontecendo,
Enquanto Ezequiel vendo Jeremias profetizando, e outros profetas profetizando ao povo de Israel, do sul de Judá, o que estava para vir, o que estava para acontecer, Deus mostrando a Ezequiel por que haveria de vir aquela luta imensa, na qual nós podemos saber o que fez Nabucodonosor com o povo de Judá. Por quê? Como eu falei uma vez aqui em Abacuque, por que um povo tão devasto veio destruir o povo de Deus? Mas nós vamos compreender alguma coisa aqui, por que a glória de Deus foi-se embora. A glória de Deus foi saindo, relutando, ela não queria sair. Deus não queria deixar o seu povo, Deus não queria abandonar o seu povo. Saiu do lugar santíssimo, santo, o átrio, e foi-se embora. E o povo de Israel lá, e o povo de Israel o adorando, e o povo de Israel com seus cultos que eles estavam fazendo. Mas a glória de Deus já tinha ido embora. E nós podemos entender motivos pela qual a glória de Deus se afasta. Irmãos, influências externas influenciaram o povo de Israel. E isto fez com que a glória de Deus se afastasse. Influências externas podem influenciar a nossa religiosidade, a nossa religião, a nossa fé, a nossa religação ao Senhor, os nossos compromissos com o Senhor, as coisas de fora. Se a água é cristalina, exemplificada aqui hoje, sem gosto, sem cheiro, sem paladar, sem nada incolor, e se ela vai se tornando rota, com um gosto estranho, com um paladar, com um cheiro de cor diferente, é porque teve alguma influência externa, algum contaminante, algo que contaminou a água. Ela perdeu aquela cor que não existe na água, agora está com cor, com gosto. A água está contaminada, e bendito, se tomarmos essa água, vai nos contaminar. E por que bebemos? Colocado aqui, a mensagem toda já foi dita aqui, não precisava nem eu pregar. Mas vou dentro dessa palavra já profetizada, e trazendo esta me dada oportunidade. Porque nos contaminamos com as coisas externas, que nós sabemos que vão nos contaminar, vai trazer doença, vai trazer contaminação à nossa alma. Por que continuamos a beber essas águas rotas? Não há remédio nesse mundo que cura as doenças das águas rotas. Águas contaminadas nos levam à perdição eterna. É o afastar da glória de Deus da nossa vida. E quantas águas rotas diante do nosso altar, e nós bebendo, que já não sentimos mais gosto de impurezas fecais, mas gostos que contaminam a nossa alma. Não sentimos mais nada por essa água rota, e bebemos, e só nos contaminando. Não há remédio, não há médico, não há pastor, não há nada. Somente Jesus, com o teu sangue precioso, nos purificando do nosso pecado.
o interessante. Por que que a glória de Deus se afastou? Vem cá, Ezequiel. Ezequiel estava lá sentado. O Senhor pega-o pela mão, naquela visão gloriosa. Nós não conseguimos imaginar aquela glória diante daquele contexto todo, daqueles seres angelicais celestiais. Mas vem cá, pega-o pela mão, que ele não sabe nem explicar como uma mão que o pega. É o termo que ele conseguiu trazer para nós. Vem cá, Ezequiel, versículos 5 e 6, capítulo 8. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte a porta do altar. A porta do altar, a entrada da casa do Senhor, o altar ali do Senhor, do holocausto, aquele altar diante do templo. E olha a porta diante do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Uma imagem de ciúmes. Olha o que eles estão fazendo. As grandes abominações que a casa de Israel aqui, que para que se me afaste do meu santuário, eles estão fazendo abominações que estão me afastando do meu santuário. O Senhor disse a Ezequiel: do meu santuário, da minha casa, que eu manifestei a minha glória, que prostraram diante da minha presença, que me adoraram, porque o Senhor é bom e minha dignidade dura para sempre. Que ali eles prostraram e viram a glória do Senhor. Eles estão me afastando da minha casa, com uma imagem de ciúmes diante do altar, na frente aqui da entrada da cidade da porta. Estão aqui, essa estátua que traz-me ciúmes. Não é só o estar a estátua, é as coisas abomináveis que eles faziam por causa da estátua. Coisas abomináveis, idolatria, e diante dessas idolatrias pagãs, influências externas, dos que estavam à volta. Irmãos, é tão simples entender. Influências externas que estão à nossa volta. Influências externas que estavam em volta do povo de Israel. Eles foram influenciados por aquele povo. E muitas das vezes nós somos influenciados por esse povo. Nós somos igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. O povo do mundo não é igreja, o povo do mundo não tem o sangue do Cordeiro. Imagens de escultura ali, na qual Ezequiel diz, eles estavam ali praticando atos de prostituição. Jeremias fala que Israel era a esposa de Deus. Olha só o relacionamento de Israel com Deus. E Tiago 4:5 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha o termo que Tiago usa para a amizade do mundo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Influências externas. Ou cuidai vós
Em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúme, imagem de ciúme, influências externas. Infidelidade a Deus, que é um Deus zeloso, que não aceita amizade com o mundo, irmãos. Deus não aceita. Andar pelo mundo é uma coisa, mundo sujo, mundo podre, cheio do mal e de sujeira. Nós temos que andar nesse mundo e sair do outro lado limpinho para a glória do Senhor, com as vestes brancas e reluzentes. Ao tocar a trombeta, vamos subir para a glória. Se não tocar, Deus nos chamar, vamos subir para a glória. Oito, 7 ao 12. Por que a glória de Deus saiu? Vem cá, Ezequiel, quero te mostrar algo mais. Elevou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede e eis que havia uma porta. Olha, no buraco da parede. Vocês entendem o que é buraco? Atrás da parede, mas cava aí que tem mais coisa para ver, oculto, coisas ocultas, que Deus tudo vê. Eles estavam cultuando a glória de Deus, se afastando, foi-se embora, mas eles estavam lá. E disse: filho do homem, cava 8 agora naquela parede. E cavei na parede e eis que havia uma porta escondida. Ezequiel teve que cavar para ver a porta. Deus mandou ele cavar. Olha essa visão que gloriosa, ele teve que cavar. Se ele não cava, ele não vê. Deus viu, mas Ezequiel não. Ezequiel tinha que entender o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente não entende, a gente não sabe, mas o pastor sabe, o pastor entende, porque Deus fala com ele, Deus mostra para o pastor. Por isso que nós temos pastor. Se não tivesse pastor, nós vivíamos como ovelha desgarrada. Por isso que o nosso pastor nos corrige, nos orienta. A função do nosso pastor é nossa função. Pastor com rebanho é para isso. Orientar o povo, mostrar ao povo o pecado. É isso que nos é pregado aqui. É isso que é nos orientado aqui. As práticas do pecado. Deus mostra as coisas aos pastores que nós não sabemos, não vemos, mas Ele sabe. Ele ora, Ele prega, Ele anuncia. E Ezequiel estava vendo o que estava acontecendo. Por isso que pastor sofre. Eu não tenho rebanho, mas já sofri. Pastor sofre por causa do rebanho. Pastor fica doente por causa do rebanho. Pastor pega pressão, pega diabetes, pega tudo que for por causa de rebanho. Porque ele é ruim, não. Por causa das dores da luta contra a carne e desse mundo aí fora, e dos demônios que tentam contaminar a igreja, que muitos não creem ter ouvido. É óbvio que para o nosso pastor, ou para qualquer pastor, 100% da igreja vai subir. Mas Deus sabe se 100% aqui vai subir ou não. O pastor crê por causa da palavra que ele prega e que ele anuncia. E se erramos ou falhamos, nos arrependemos. E abandonamos o mal, porque a palavra anunciada é a palavra pura, santa e cristalina, que sacia a nossa sede e purifica nossas almas, e que nos faz nós sentir perdão e pedir perdão dos nossos pecados, das influências externas na nossa vida. Muitas vezes eu preguei, irmãos, na igreja, e pessoas sentadas no fundo da igreja riam, davam risada.
gargalhada dentro da igreja. Vidas tortas, vida errada, vida em adultério. Ria, não tem importância. A palavra tem que ser anunciada. O agir é do Espírito de Deus. Gostando ou não, a palavra tem que ser anunciada. A água é cristalina, a água vem de lá, é de lá para cá e daqui para lá. Imagine a situação de Ezequiel contemplando essas coisas. Então me diz, entra e vê as malignas abominações, versículo 9, que eles fazem aqui. Entra e vê 10, entrei e olhei, eis que toda forma de répteis, numa recâmara escondida, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. Todo tipo de idolatria estava ali pintado ao redor, naquelas recâmaras escondidas. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão incensário. Representa as nossas orações a Deus, que o líder leva a Deus. Setenta homens dos anciões, 70 representantes do povo de Israel lá dentro do templo. Os representantes do povo de Israel dentro do templo diante de Deus, que o povo não podia entrar, vou ficar lá fora, mas eles entravam, eram os anciões, homens de respeito, homens sábios, estavam lá dentro com seus incensários, orando aquelas imagens de escultura. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, escondido, achando que ninguém está vendo, tão escondido que é numa recâmara, bem escondidinha, tudo ali pintado, abominações, influências externas do povo que estava em sua volta. Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles diziam, olha o detalhe, olha o que eles diziam, irmãos: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Fazia coisas em trevas, escondido do povo, escondido no pecado da idolatria, coisas abomináveis. 70 anciões, representantes do povo ali. Jazanias, um dos líderes respeitáveis, cujo nome em hebraico quer dizer Javé ouve. Olha o nome do homem. Olha o nome do representante de Israel, um dos representantes, Javé ouve. Olha só quem representava o povo diante de Deus, a garantia que aquele povo tinha de homens consagrados a Deus, que o nome já dizia, ele levantava a sua voz, e a resposta pelo nome diz, ouve Javé. Deus ouve. Jazanias, Javé ouve. Eu lembro quando eu ficava sentado lá,
quando era pequeno, nasci em São João Clima, que eu lembro que eu ficava sentado lá. E via aqueles homens poderosos, quantas experiências, homens de Deus mesmo, irmãos. Pregava numa unção, num poder. Irmãos, eu ficava ali sentado, eu chorava. Eu quero ser como esse homem. Eles contavam as experiências de expulsar demônios, as experiências gloriosas. E eu sentado ali, eu falava, como eu queria ser igual. Aí eu ficava imaginando, irmãos, sentado ali. Você vê, olha para esses homens, os homens aqui em cima. É óbvio que a glória de Deus tem que estar em nós. É óbvio que a glória de Deus tem que estar em nós. É óbvio que a manifestação de Deus tem que estar aqui. É óbvio que a manifestação tem que estar na minha vida, nas nossas vidas aqui. Porque através da liderança, Yahvé ouve. Eles oravam, Deus ouvia e libertava o povo. Os anciões clamavam, Deus ouvia e dava vitória ao povo. Eles buscavam, Deus ouvia e dava a liberdade, a glória, o poder, toda a sorte de bênção ao povo. Mas quando a liderança saiu da presença de Deus e começou a fazer coisas abomináveis, e o Senhor diz a Ezequiel: eles querem me afastar do meu santuário. Irmãos, Jesus, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Irmãos, é tão fácil pregar o que a gente quer, mas se pregar a palavra de Deus conforme ela vai entrando no nosso coração, é como o irmãozinho disse aqui: não sei porquê, mas estou falando. Pecado oculto na liderança do povo de Israel. E o detalhe, irmãos, esse afastamento desses homens que diziam: Deus não está nos vendo. Deus abandonou 70 anciões adorando essas pinturas. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Influência externa, Deus na entrada do templo. Influência externa, imagens de escultura. Nada fazeis do que há no céu, na terra ou debaixo das águas. Nenhuma imagem fareis. E esses homens, esses líderes, homens de Deus que tinham a palavra em suas mãos, dizia no versículo: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Traduzindo em minúcias para a gente entender o significado desta palavra: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Irmãos, eles sabiam, ali era Israel, eram anciões de Deus. Eles sabiam que Deus estava vendo. Eles sabiam as condições. Eles tinham a palavra de Deus na mão. Os profetas estavam anunciando, estavam profetizando de Deus de toda parte o que viria, se não se arrependessem da idolatria. Eles estavam cientes.
mas por causa das influenciações externas, esqueceram dos mandamentos de Deus, passaram a não dar mais crédito, e passaram a achar, ou seja, Deus não vê, Deus abandonou a terra. O Deus onipotente, onipresente, onisciente fez sinais e maravilhas no meio deles. Eles sabiam que Deus era real, que Deus era verdadeiro, que Deus era o Criador, que deu aquele tempo, que se manifestou a sua graça, que manifestou a sua glória. Mas agora aqueles líderes estavam dizendo assim, bem atual para nós, mas eles estavam dizendo lá atrás, mas atual para nós também. Olha como é linda a palavra. O Senhor não se importa. O Senhor não se importa. Essas coisas não é importante para Deus. Sabe essas influências externas que a gente diz assim? O Senhor não se importa com isso. Essas coisas não é importante para Deus. Isso não me prejudica a minha adoração a Deus. Os anciões, os 70 representantes do povo, estavam lá dentro do templo. Eles estavam lá adorando a Deus com seus incensários, fazendo aqueles pecados abomináveis. E para eles, isso não tem importância para Deus. Deus é muito mais do que isso. Deus não se importa com isso. Não é assim hoje em dia? Pastor, só falta perder os cabelos. E a gente está lá. Isso aqui não tem importância não. O pastor prega, mas não tem nada a ver. Não. Uma vez por ano. Não tem nada a ver não. Santidade que prega, não é isso não. Isso aí não tem nada a ver com santidade. Negócio de separação. Esse negócio, esses tipos de coisa. Esse negócio de lascívia, de nudismo. Não, isso não tem nada a ver não. Deus não está preocupado com esse corpo não. Deus só quer o coração. Coração. Quando a trombeta soar, só vai subir coração, o resto vai ficar. Porque Deus só quer coração. Só vai subir coração, porque o resto vai ficar. Deus não se importa não. Deus não nos vê. Deus abandonou a terra. Deus nos vê e nos ensina essa noite. Quando a glória de Deus se afasta e nós não percebemos que a glória de Deus já se afastou das nossas vidas. Quantos na terra dos viventes professam o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas a glória de Deus já se afastou por causa das influências externas. Vamos seguir, que eu tenho mais um tempinho ainda. Hoje é igual uma mensagem do pastor, né? Entre aspas e muitas aspas. Tipo um estudozinho dentro do texto, porque eu não sou muito assim, sou mais temático, mas vamos ficar aqui, dentro do texto. Pecado oculto. Por que a glória de Deus se afasta? Vem aqui, Ezequiel, vem aqui. Só um detalhe, um adendo, dentro ainda desse pecado oculto. Irmãos, eu lembro uma vez que o irmão do Odésio, o Antônio, lá atrás, ele disse uma vez, eu guardei isso para mim,
falou: olha, se a cabeça está podre, imagine o corpo. Naquele tempo lá atrás, hein? Dentro daquelas situações adversas lá. Se a cabeça está podre, imagine o corpo. Irmãos, com todo o respeito a esses homens que estão aqui, mas eles estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou pregando a palavra de Deus. Se aqui cair, aí está caído. Se aqui cair, aí está caído. Se aqui cair, aí já foi. Só ilusão. É o que nós temos visto por aí. Templos repletos. Líderes que já caíram, que não professam a pura e santa palavra de Deus, mas os templos é repleto de palavras que massageiam o ego, o eu, que traz somente palavras de confortos aqui, palavras que Deus só quer o coração. Vive esse mundo de prazer e amor. Todos caídos. Todos caídos. E às vezes muitos são influenciados. E começam a beber águas rotas diante de falsas ideias, falsos testemunhos que nos influenciam por causa das nossas lutas e das nossas dores. Asaf, por que prosperam os ímpios? Por que, se eu estou aqui cantando, estou na presença de Deus, estou diante de Deus, por que prosperam os ímpios? A igreja é dor, a igreja é luta, mas a igreja é vitória, porque o Senhor é conosco, adorado é o Senhor. E vamos seguir aqui o tópico que eu dei por número 3, a falta de fé em Deus, 8:13 ao 16, que diz assim: e disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Tem pior ainda. 14, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas? E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virado para o oriente. Irmãos, além dos representantes dos anciões, os outros líderes acima deles, as mulheres chorando por Tamuz. É até difícil falar do culto a Tamuz, o culto idólatra, é muito difícil. Irmãos, eram muitas orgias, eram coisas que a gente às vezes não pode nem falar, é feio. Na área sexual prestada diante do culto Tamuz. Era um Deus, um homem com uma fisionomia de mulher, que representava a adoração ao sol. Já falei sobre ele aqui uma vez. E que, segundo a história deles lá, um Deus mesopotâmico, felício, da região de lá, que a história diz que esse Deus morreu por um javali no outono. Por isso que chegava o inverno, começava a diminuir a luz do sol. E aquele povo em volta de Israel passaram a idolatrar, porque colocaram ali um Deus, aquele Deus. Que por ele ter sido morto, e diz o texto,
que aquelas mulheres estavam chorando no 5º dia do mês, agosto. 5º dia do mês sexto, em agosto. E exatamente nessa data que elas choravam, os fenícios, os povos em sua volta que adoravam a Tamuz, nessa data, eles lá fora, os adoradores verdadeiros deles, estavam fazendo um culto a essa imagem. Bem nessa data eles faziam um culto na qual havia as mulheres que se prostituíam ali diante de imagens. Qual a pior forma abominável de sexo? Imagens que incentivavam a esses atos. Só um termo eu vou dizer, somos adultos, vocês vão entender. Imagens que eles tinham, acho que o termo é epicuros, deuses com os órgãos genitais erigidos. Só para vocês terem noção como era esse culto incentivo, esta prática pecaminosa. E o choro não é lamentação, ai, morreu Tamuz, não. O choro era a prática deste ato horrendo, bestial, maligno que elas faziam com todo o seu corpo, aquelas imagens, oferecendo o seu corpo àqueles homens, porque eles criam que através daqueles atos traziam vida de novo a Tamuz, ele ressurgia, para que na primavera o sol voltasse a brilhar, porque eles criam do Deus Sol, era o Deus para eles maior, na qual eles viam a luz do sol, vida à terra, vida vegetal, vida para a carne animal, prosperidade. Agora Tamuz está morto, então nesse dia 5/6, na qual decreta a morte total de Tamuz lá no inferno, 5/6, Tamuz entra no inferno, agora ele está morrendo por final. Vamos fazer esse culto para o ressuscitado e ele retornar na primavera e no verão com todo o sol. Era isso que as mulheres de Israel estavam fazendo. Era isso que aquelas mulheres estavam fazendo, chorando por Tamuz. Tamuz morreu. Deus cananeu, olha só a orgia que eles faziam, e olha o que as mulheres de Israel estavam fazendo, chorando por Tamuz. Irmãos, quando a gente estuda a Bíblia e olha e vê o que Israel fez por Deus, fez contra Deus, acho que não tem um humano na face da terra que perdoaria Israel. Mas Deus ainda tem esperança em Israel. Irmãos, se a gente fizer um ato que desagrada a pessoa, nunca mais olha na nossa cara, no nosso rosto, no nosso ser, não é assim? Entra raiva, entra ira, entra discórdia. E Deus mostrando para Ezequiel, olha Ezequiel, isso não é abominável, Ezequiel. Imagine Deus contemplando isso, a casa dele. Eu acho que Deus não se entristece, irmãos, com as influências externas nessa casa aqui. Nessa casa aqui. Adorado é o Senhor. Vamos dar sequência. Agora 25 homens. Tem pior ainda? Tem. O turno da liderança de Israel, da sacerdotal, era dividido em alguns turnos. E ali era representava cada turno do seu trabalho que eles faziam, por 24 homens e mais um, o sumo sacerdote.
O sumo sacerdote, todos aqueles que estavam do lado dele, os anciões, agora o sumo sacerdote, os representantes diante de Deus. A gente sabe que se o sumo sacerdote entrasse lá dentro e as romãzinhas parassem de apitar, está fulminado, está morto, é a santidade, Deus santo. O sumo sacerdote tinha algo aqui, ó, algo aqui de ouro, santidade ao Senhor. O povo, quando ouvia, estava escrito aqui na mitra do sumo sacerdote, santidade ao Senhor. Ele sabia, ele fazia parte desses 25, 24 e ele 25, todos os representantes, e o representante máximo diante de Deus. E o que ele ali estava fazendo? O texto diz que eles estavam olhando para o norte. Eles estavam adorando ao sol. E quando se vira ao norte, para adorar os Deus nascente, da qual aquelas mulheres estavam oferecendo seus corpos, diante dos líderes do povo de Israel, eles estavam ali adorando, voltado a norte para a ressurreição daquele sol, Tamuz. E ali estava o sumo sacerdote de costas. Quando você vai para o norte, o templo, Deus está às costas. Esse ato na qual Ezequiel, Deus está mostrando para ele, está dizendo, olha, foi o culto aos fenícios, foi aos cultos aos egípcios, agora os cultos persas, e eles todos de costa para mim. De costa. Sabe o que é virar as costas para Deus? É o que o texto diz. É a localização, os detalhes de riquezas. Deus está vendo. Estão de costa. Quando a glória de Deus se afasta, nós viramos as costas para Deus. Ou já estamos de costa virada há muito tempo. A misericórdia dele estava tentando nos convencer. Mas como as influências externas, Deus não nos vê, Deus abandona a terra, isso não tem importância, isso não faz mal. Meu coração não me acusa. É um chavão duro hoje, mas esse chavão é duro. Meu coração não acusa. E o nosso coração é perfeito para ditar regras na nossa vida do que é certo ou errado? Eu pensava que era a palavra de Deus, adorado ao Senhor, que dita as regras. Coração é enganoso. Coração é enganoso. Vamos estar entrando na finalização. Olha o que Provérbios 1:30 diz: nós não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Provérbios dizendo, não quiseram o meu conselho, desprezaram, preferiram fazer tudo aquilo. Imagine a tristeza de Deus por Israel. Imagine a tristeza de Deus por causa das minhas falhas, se eu não as reconhecer. Imagine a tristeza de Deus pela igreja, que não reconhece a perfeição
e a santidade de Deus. Que não reconhece, não seja amigo deste mundo. Quem é amigo desse mundo não é amigo de Deus. Fui na casa de uns irmãozinhos, não gosto de falar muito disso não, mas fui na casa de uns irmãozinhos. Eu já fui pastor daquela igreja, acho que 5 anos, 6, não lembro. Fui lá fazer umas visitas, muito bonzinho. Então fui lá, e ele meio sem graça. Pastor, eu sentei lá, e ele ficou meio sem graça. Porque ele tinha um arsenal agora de cerveja sem álcool, mas ele ficou meio sem graça na minha vista. Ficou sem graça. Que agora ele bebe cerveja, mas é sem álcool, mas ele ficou sem graça. Sem álcool, o problema é o álcool, não é? Então não tem álcool, então vamos beber. Não é isso? Jesus bebia vinho. Ainda mais no final do ano, hein? Final do ano. O que tem? Tá, vamos nós. E vamos nós. Quando a glória de Deus se afasta. Vamos finalizar com os 2 versículos que eu li. Deus não queria deixar a glória de Deus. Deus não queria deixar o povo de Israel. Deus não queria que a sua glória saísse de lá. Porque sem a glória de Deus, irmão, é desastre. Sabemos o que aconteceu com o povo de Israel. Influências externas, convivência com os costumes vizinhos, impedem nós de adorar a Deus. Não com os lábios, irmãos. A partir do momento que nós temos fôlego de vida, temos voz, nós cantamos. Mas aqui, a adoração que vem da alma, aquela adoração que faz descer uma lagriminha aqui, no cantinho. Uma lagriminha descer no cantinho. Obrigado, Senhor, pela salvação da minha alma. Uma lagriminha desce de reconhecimento. Ou quanto mais que a glória está na nossa vida, a língua enrola um pouquinho. Ou mais, acontecem algumas visões ou revelações, a glória de Deus saiu do meio do povo, mas estava na vida de Ezequiel. Saiu do povo, saiu da liderança, mas estava na vida de Ezequiel. Vamos para nós. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Mas como destruir esse templo? Como destruir esse templo? Dando um tiro? Pá. Assim? Como eu posso destruir esse templo? Será que o meu templo já não está destruído? Vestido, tal. Mas e as minhas ideias, e os meus pensamentos, e minhas ações, e meus atos? Como eu posso destruir esse templo? Os lugares frequentados, as ações que eu faço, abominações, lascívias, adultérios, prostituições, coisas abomináveis que fazemos, exposição ao nosso corpo, ao nudismo. Será que isso mata o cristão? Será que isso mata? Ou será que isso não tem mais influência? Será que as palavras malditas não vai matar? Se nós não nos arrepender, não vamos estar mortos? Será que a glutonaria, que é um pecado, será que não mata? Muitos não veem a glutonaria mais como pecado.
Não vê a lascívia como pecado, a inveja como pecado, a maledicência como pecado, a beberrice como pecado. Não vê mais nada disso, isso é tudo. Deus não está preocupado com isso. Mas muitas vezes nosso corpo, esse templo está sendo destruído porque nós estamos aceitando a amizade externa, as influências externas que está nos tirando da direção, do alvo de sermos um povo diferente que adora o santo, o puro e o verdadeiro. Ninguém vai pregar o que não vive. Se eu sou um adúltero, jamais vou falar de adultério, porque vai atingir a minha alma. Se o homem julgasse a si mesmo, não se julgaria, não pecaria, não reconhecia seu erro. É o texto da ceia. Se nós julgássemos a nós mesmos, jamais reconheceríamos o nosso pecado. Ninguém se julga pecador. Eu não bebo, eu não mato, eu não fumo, eu não sou pecador. Eu faço coisas boas, eu não sou pecador. Mas se não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma e largar o mundo, é pecador e vai para o inferno. Não importa quem seja, a glória de Deus não pode afastar das nossas vidas. Tem ambiente que a glória de Deus não vai e nós vamos. Tem coisas que a glória de Deus não faz e nós fazemos. Houve um manifestar dele no louvor e ele não foi embora no anunciar da sua palavra. Se entristecermos o Espírito a ponto de apagá-lo, seremos um templo em ruína. Se causarmos ciúmes, seremos um templo em ruína. A glória de Deus vai embora quando não oramos, não jejuamos, não permitimos ídolos nos nossos corações, não aceitamos a palavra. A glória de Deus vai embora. Resistir ao Espírito é ser levado ao cativeiro do pecado e presos pelos agrilhões da morte é viver sem Deus. Deus vai cobrar de cada um de nós nossos atos e ações diante da sua presença. Jesus é a glória que habita em nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, diz isso João. É real, é verdadeiro, ele é o exemplo a seguir, o homem perfeito a ser seguido. E ele está no meio da igreja. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 1: e no meio dos 7 castiçais de homem, uma semelhança do Filho do Homem, com as vestes que iam até em pé e cingido com um cinto de ouro. Ele é o representante verdadeiro de Deus na terra dos viventes, no meio da igreja. E a palavra é dele, porque ele é o dono da igreja. 2 Pedro, 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A glória de Deus tem que estar em nós. Quando a glória de Deus se afasta, Senhor Deus eterno, Pai, Deus de misericórdia da minha vida, da minha alma e do meu ser, como Davi um dia disse, diante dos seus erros e das suas falhas: não retire de mim o teu Espírito. Eu não posso viver sem o Senhor. Senhor, que a tua glória não se afasta jamais de nós.
Perdoa se erramos e se falhamos diante da Tua presença como humano, mas que a Tua presença não saia do nosso meio. Usa de misericórdia para conosco, a Tua igreja na terra dos viventes, para com os humanos na terra dos viventes, e não tire, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua glória, como Tu fizeste com Israel e eles foram destruídos. E que o Senhor nos conduza a estar firmes diante do Senhor nesse ano que se inicia, com o desejo do coração do Teu ungido, venha suprir as nossas vidas diante dos Seus desejos, e que a glória de Deus possa encher esse lugar, e o Senhor manifestar a Tua glória com poder, e a adoração de cada um que busca, que crê a Sua glória em suas vidas, e que a Sua glória continue no meio de nós. Que esta água viva e cristalina permaneça, Senhor, alimentando, saciando a nossa sede, e que a partir de hoje, se bebemos alguma água rota, nos perdoa, cubra-nos com o Teu sangue, elimina toda a impureza das nossas vidas, com o Seu sangue carmesim, purificador, ó Pai, e que nos